Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos mais um dia aqui para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Hoje eu vou entrevistar um professor do IFSU, mas que não vem como professor hoje aqui. Vem como poeta, escritor. Vamos falar sobre Eu, Você, Todo Mundo, do professor Sérgio Loss, que está aqui do meu lado, à minha direita. Né? Um livro de poemas, que está com métrica aqui, pelo que eu estou vendo. Eu não enxergo quase nada aqui, tá? Eu tenho que botar o óculos para... Meu óculos está com uma perna quebrada, fica ridículo no vídeo. Mas, bonito livro, bem feito. Né? É uma coletânea organizada. Né? Deve ser eu não enxergo nada, mas daqui a pouco eu boto o óculos aqui. Meu óculos está quebrado, gente. Eu não mandei arrumar até hoje. Né? Tem um lugar cativo, no profano, no sagrado. Legal, é um livro contestador. Né? A mulher tem um lugar cativo, né, no livro. Olha, ele vai explicar o livro dele melhor do que eu, né? Mas é um livro bem interessante. E nós vamos conhecer essa obra hoje aqui no programa. Mas antes de tudo bem, professor? Tudo bom, prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez dessa obra, que já é o 10º livro da minha carreira. Tem me deixado muito satisfeito porque eu consegui, depois de um certo tempo escrevendo, são mais de 20 anos de carreira de escritor, são 6 livros de poemas lançados, e muitos poemas também que saíram em várias obras, né, pinçados aqui e ali, algumas coletâneas de textos de outras características, né, que geralmente eu colocava alguns poemas como bônus para nunca perder a veia poética. Alguns poemas também eu vim escrevendo às vezes para data comemorativa, como o Dia das Mães. Aqui tem 2 poemas sobre as mães, inclusive. Poema que fiz em homenagem a amigo que se foi e vários outros temas. Então, por isso que o subtítulo é, né, uma poética da diversidade, justamente por isso, porque eu trago uma obra bastante diversificada, que é tanto em períodos de produção, quanto em técnicas de construção, tipos de linguagem empregados, temas. Então, a ideia da diversidade está nesse sentido. Boa parte dos poemas são inéditos, outra maior parte são poemas já lançados, que eu, na verdade, posso considerar como poemas novos também, porque eu reescrevi praticamente todos. Há alguns conceitos, alguns critérios, algumas formas de produção que eu não gostava mais, então eu reescrevi, aproveitando o meu amadurecimento de escritor, a minha formação na área de letras e também a experiência ao longo desse tempo. Então é uma obra então que eu posso considerar como uma obra realmente bastante inédita em todos os sentidos, tanto por ser um livro novo, claro, quanto também por conter textos que foram renovados, tem uma nova roupagem. Tá, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começando a conversar, tá bom? Por favor, Eudes, nossa vinheta. Professor Sérgio Loss, me permite chamá-lo assim. Toda diversidade é uma diversidade, mas ela parte de um ponto de unidade. Existe unidade na diversidade. Qual é o ponto de unidade na diversidade deste livro? Porque tem aquele assunto que aí quando você solta, ele se dá no multiverso.
né, na diversidade, mas nem que seja o ato criador, ele é uno. Então, qual é nesse livro? Boa pergunta. Na verdade, ele tem 2 pontos aí que eu poderia dizer que são pontos de unidade. Né? Primeiro que em tudo que eu escrevo, desde o poema de amor até o poema sobre política, por exemplo, qualquer outro tema social, sempre tem uma crítica. Né? Sempre tem, quase sempre, aliás, né, na produção, vai se perceber lá no fundo do texto que tem alguma coisa para provocar uma reflexão. Então não é um livro dialógico. O senhor Talvez, apresenta uma antítese... Eu não diria assim, né? Ele é meio dialógico no sentido de que... O senhor levanta tudo. Ele pode trazer as pessoas para a obra e as pessoas se reconhecerem naquilo que estão lendo e provocar também até o contato, né? Porque muita gente acaba me ligando, querendo saber como é que é. Inclusive, eu tenho até um áudio aqui de poucos dias de uma colega que quer conversar, quer saber como é que é esse processo criativo, como é que nasce esse poema. Por isso o ponto de unidade. É isso. E outro ponto de unidade, o próprio título já fala isso, né? Eu, você, todo mundo, ninguém. Então, em grande parte dos poemas, sempre tem uma percepção de que aquele eu que está no poema pode ser o escritor, pode ser o leitor, pode não ser ninguém que não se reconheça naquilo que está lendo, mas que vai reconhecer talvez uma outra pessoa, uma outra situação. Então, por isso que o poema Eu, Você, Todo Mundo, Ninguém, que também está no livro como texto, né, ele já traz uma orientação de leitura nesse sentido. Né? Traz toda uma abordagem do que seria essa ideia do título. Né? Eu, Você, Todo Mundo, Ninguém. Às vezes, eu posso ser você, você pode ser eu, no sentido dessa percepção que eu falei diante daquilo que se lê. Pode ser uma percepção de que todo mundo está identificado naquilo que está sendo lido. Pode não ser ninguém específico, pode ser alguém genérico. Então, é nesse sentido, né? Porque, na verdade, como a poesia sempre remete para essa diversidade de interpretação mesmo. Sim, até, mas aí que tá, mas os poetas, eu pude acompanhar T.S. Eliot na minha infância, que eu gostava da obra dele. E outros. O poeta que mais teve na minha infância, na minha adolescência. Né? Hoje em dia não é mais usual isso. Mas eles eram tidos as antenas do universo. Os escritores também, mas o poeta ele seria a essência inicial, a água mais perto da fonte, que é o mundo literário. A primeira água que sai da fonte é o poeta e depois o literato, o escritor. Me traz um primeiro fragmento, eu vou aprofundar essa discussão. Me traz um primeiro fragmento de um poema do Eu, Você, Todo Mundo, Ninguém. Tudo bem. E antes de eu fazer a leitura aqui de uma parte desse poema, só lembrar que também, né, você até fez uma antecipação aí, esse livro é como se fossem 4 livros em um. Eu organizei em 4 blocos, que eu chamo de pequenos livros aí dentro da obra, e eu explico isso inclusive na contracapa. Nós vamos abordar os 4 blocos aqui. Exato. E aí cada bloco tem uma parte do título, né? Tem o bloco eu, bloco você, bloco todo mundo e bloco ninguém. Cada bloco tem uma unidade. Vamos começar com o eu, então. Isso. O eu tem uma unidade mais romântica. É um conjunto de poemas mais voltados para o lado sentimental. Até porque você está em você mesmo, né? No eu. Eu e eu mesmo. O lirismo, né, acaba fluindo mais aí. Então, no caso, só que o Eu, Você, Todo Mundo, Ninguém está por fora dos 4 livros. Ele é o envelopador aí, entendeu? É o que vai reunir toda a concepção da obra. Então, eu digo aqui na primeira estrofe assim: eu faço o que posso, e o que não posso eu passo. Nem sempre faço o que posso, mas muitas vezes não posso o que não faço. Não faço porque não quero e não quero porque não faço. Nem fiz o que faria, ou farei o que fazia tantas vezes. Tanto faz, tanto fiz, pouco fiz, muito por fazer, mas ninguém vê o que não quer. É nesse sentido que o texto vai então seguindo. Esse problema é o vulgo, cada um só faz o que quer. Né? Ou faz tudo, ou não faz nada, eu não queria ter feito ou faz isso, o que o outro mas deu deveria errado fazer. E eu acabei fazendo. Não, você... Então já é uma primeira crítica social que vai e é uma crítica conduzindo. Muito profunda. Podíamos desenrolar o programa todo nisso. Né? Exatamente. Agora eu vou chamar um parlatório. Quando voltar, nós vamos entrando na segunda parte. Né?
Ou então, se quiser, ainda antes de eu chamar, se quiser fazer um fechamento da primeira parte do eu. Na verdade, aqui, como eu disse, esse poema ele é o conjunto de toda a obra. Eu não li ainda uma parte do poema que abre o livro 1, que é o livro Eu. Então, Isso aqui é o poema genérico, né, que está aqui dentro da obra. Uma parte pra nós. Aí tem um segundo poema que também está fora dos 4 livros, que é uma metalinguagem. É um poema que eu fiz na época de um concurso do Viagem Nestlé pela Literatura, um trabalho feito com os alunos do ensino fundamental de uma escola da zona rural de Jaru, muito interessante, que se classificou em primeiro lugar, melhor texto da região norte, na época, em 2007. Que, aliás, foi o segundo prêmio que eu ganhei nesse projeto da Nestlé. A gente tinha ganhado antes também, com o ensino médio, o melhor texto da região norte também. Eu vou te falar que eu gostei muito daquele teu primeiro poema, viu? Eu achei ele de uma profundidade, de uma vastidão para o debate. Ele é muito lúcido. Por incrível que pareça, ele é de uma lucidez, cada um só faz o que quer, né? que dá uma discussão do tipo, não se vitimize, não faça isso, não faça aquilo, porque você tem as armas e também a consciência para assumir as coisas que faz ou deixa de fazer. Exatamente, é nessa linha. Então, esse poema que eu falei que é meio metalinguístico, ele traz também a ideia da diversidade que eu falei, de técnicas de construção, de resultados, de temas. Porque nesse livro eu tenho poemas concretos, que são esses poemas que são imagéticos. Pela imagem você tem uma ideia de uma figura. Por exemplo, o Quarto Reino e a Nova Esfinge dá uma ideia, não sei se dá para pegar aí, uma ideia de uma... Opa, desculpa. A ideia aqui de uma nave espacial, tá vendo? Essa é uma das diversidades, a imagem. Outra diversidade, nesse mesmo poema eu tenho prosa e tenho verso. Então, diversidade quanto à tipologia, né, forma de linguagem. Né, além dos temas, com rima, sem rima, é uma diversidade muito grande. Então, nesse texto eu faço toda uma abordagem daquele trabalho feito com aquele projeto, né, e que também se abre para diversas percepções sobre a literatura. Por isso que se chama o Quarto Reino e a Nova Esfinge. O quarto reino, qual é? Eu tenho um reino animal, vegetal, mineral. Qual é o quarto? Eu digo aqui que é o literário. Não, tá, porque é muito amplo o termo, né? Não é? Então eu digo aqui que o quarto reino é a literatura. Então ele traz essa metalinguagem também. Não, até porque o quarto reino seria metafísico, de alguma forma. Também. Que é o efeito da literatura. A literatura ela é concreta na escrita, mas... quando ela entra, ela vira etérea. Ela entra por... E tem muita imagem suscitada na mente do leitor também, quando for ler, né? Então, por exemplo, aqui dentro desse poema eu tenho vários tercetos que naquele formato de haikai. Então, o primeiro terceto é uma passagem que diz assim: a moça chega a mistério, toda molhada de rios, salamandra ao tornozelo. Então já começa a ter uma imagem de figuras também dentro dos textos. Você entendeu? direciona. Tá. E aí o poema Eu, o livro Eu agora. Agora tá, eu vou suspender o parlatório, vou dar continuidade, porque do jeito que está fluindo o tempo, pode ser que é melhor, senão a gente não vai chegar no quarto livro nunca. Isso, e na abertura de cada livro também, eu fiz como se fosse uma abordagem pseudo-teórica. Por que eu falo pseudo-teórica? Porque fiz uma forma poética também, como se fosse um conceito do que é eu, do que sou eu, do que é todo mundo, entendeu? Então, depois, se der tempo, eu faço a leitura também dessas pequenas aberturas, né, que vocês poderão ver. Então, um poema do livro Eu, só uma primeira estrofe, para vocês terem uma ideia de como é a forma de trabalhar essa abordagem. Então, o poema Estrela e Universo. Meia-noite e a sua aura derramando rios sobre mim de líquida luz. Escorro igualmente na pele que não toco, mas que sinto na ponta dos dedos. Enquanto deságua em sua boca esta vontade incontida, formulada no olhar. Provoca a esperança que a realidade acontece. É preciso encontrar um novo tempo de chegada e de partida. E assim segue. Por que ele me sugere semiótica? Porque, como eu falei, né, é também um trabalho de linguagem. Eu gosto muito de trabalhar com imagens, com ícones. Porque ele é bem semântico, assim. Ele te dá um objeto. Exatamente. Tá, você sabe o que é o objeto, mas a ligação entre
um objeto e outro, uma palavra e outro, um termo e outro, te dá interpretação livre. Aí cada um não vai chegar nunca como o número de estrelas do céu. Quem lê, cada um vai ter uma impressão. Exatamente. O barato da literatura é esse. Uma flor é uma flor, uma rosa é uma rosa, mas o problema é o contexto que ela vai estar inserida e a visão que vai ter de quem está em cima. Exatamente. É por aí. Não, por isso que o eu me pareceu semântico. Só você falando, eu peguei de ouvido. Isso é de um tempo em que eu nem lembrava que tinha passado. Tá. Segunda parte do livro. É porque eu já estou sabendo, nós só temos 30 minutos, né? E nós já estamos aí com 15. Então, vamos caminhando. Isso. Aí o segundo livro é o livro Você. Uhum. Eu vou falar aqui rapidinho como é que funciona esse conceito que está na abertura dos livros, que eu acho que é interessante. Você. Figura de interação, de interseção, viajando pelo quarto reino, por trás de uma quarta parede quebrada. Figuração típica. Representação, reapresentação. Projeção da primeira pessoa, interação como segunda, forma verbal como terceira, a nova esfinge, pronto para o encaixe, sujeito a catarse. Então, essa ideia do você, que tem uma diversidade também em termos de construção de linguagem, porque em língua portuguesa, quando você vai fazer uso, né, do termo você, é um pronome de tratamento, só que ele funciona como se fosse um pronome pessoal do caso reto, que por ser você, com quem eu falo, seria a terceira pessoa, entendeu? Mas como você está do meu lado, próximo, né? Quer dizer, pela forma seria a terceira, mas como você está próximo, seria a segunda. Mas eu uso a forma verbal de terceira como se fosse ele. Porque se alguém estiver ouvindo, ele vai tirar a sua própria conclusão. É uma diversidade muito grande, entendeu? Porque se eu falo com você que é a segunda pessoa, como se você fosse tu, né? Então eu diria se fosse tu, tu sabes. Mas quando eu falo você, eu digo você sabe. Então, é uma segunda pessoa com forma de terceira no verbo. Então, eu trago essas curiosidades de linguagem também nessas apresentações. Mas os termos usados neste poema me remetem um pouco à origem do ego, do id, da psicanálise, do Carl Jung, na verdade, né? Porque ele é menos robusto que eu vou dar um exemplo. Freud é encaixotado, é aquilo ali, né? O Jung, ele é metafísico. O tipo de interpretação parece bem psicológica do você. Ele é um pouco subjetivo, né? Mas, assim, parece que tu está buscando a essência de algo. Sim. Que não é a essência pessoal, é a essência de algo para ver se há conexão. Perfeito. Pareceu isso. É isso aí? Pelo menos eu estou tentando me lembrar de ouvido, assim, né? Porque eu estou relembrando, eu fiz Escola Superior de Belas Artes e eu tive muitas cadeiras boas no Instituto de Letras e Artes. Então, eu estou me relembrando de coisas de 40 anos. Bacana, isso e são conceitos que a gente vai 30, vendo na área de letras, né, também. Não, é porque tu está trazendo coisas assim, eu estou surpreso, não é desfazer do nosso povo rondonense, mas geralmente não tem tantas pessoas trabalhadas na literatura que conseguem navegar, porque é uma transversalidade de temas que a literatura abarca e você... Aquela história, uma vírgula é só uma vírgula, mas depende do lugar que ela vai na frase, ela muda o sentido de tudo. E o que a gente está acostumado aqui no Estado é só uma vírgula no final de um ponto, uma vírgula no fim de uma frase, mas não uma vírgula colocada para fazer você interpretar mais de uma nuance do que está escrito. Eu acho que você fez um trabalho pessoal de construção muito alto. Obrigado. Não, eu te devolvo a palavra, eu estou aqui como facilitador. Pois é, e aqui nesse segundo livro, a mulher tem um espaço bastante cativo, como eu digo na minha apresentação. E você sendo homem ainda é mais difícil ainda falar dela, né? Exatamente, né? E aí é por causa, tendo essas experiências no dia a dia, né? Como que a mulher passou por esse processo todo de luta para conquistar seu espaço, para se firmar, como que sofre às vezes problemas relacionados a machismo ou desigualdade social. Então, não necessariamente que eu venha fazendo uma discussão só sobre isso, não é isso. É que eu trato, claro, né, dessas questões também críticas aí sociais,
Mas também eu falo de questões relacionadas à mulher, não só falando da mulher, mas daquilo com que ela se relaciona. Então, o foco, talvez o ponto focal maior do segundo livro seja a mulher. Então tem um poema aqui que se chama Mulher mesmo, só vou ler só um pedacinho inicial. Nós já temos que avançar para a terceira, porque senão não vai dar tempo. Exato. Então olha só, mulher, você sonha, batalha, sofre, consola, protege. É uma flor, um jardim, uma fruta, um pomar. Nos seus olhos a beleza, na beleza os seus olhos. Os seus sons, os seus céus, os seus, os meus, desejos meus e seus. E assim sigo mais ou menos nesse jogo de palavras também, que faz o poema fluir. E falar com de essa mulher sonorização sendo homem, a gente também. é muito longe do nosso espaço de fala. A gente acha que a gente sabe alguma coisa de mulher, mas não sabemos nada. E falando daquela questão crítica, tem um outro poema aqui que fala que é intitulado aí de forma tríplice, né? Mulher, mulher, mulher. Termina assim: mulheres brancas, pretas, amarelas ou misturadas, brasileiras, europeias, americanas, africanas ou asiáticas, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, imigrantes, mulheres de origem, mulheres de destino, mulheres de luta neste mundo indecente, desigual e injusto. Aí a gente vai agora para o nosso... Ele é bem... Eu acho muito psicológico esse o segundo livro, mas, assim, psicológico eu digo na busca, né? Isso. Aí nós vamos aqui para o terceiro livro, que é o livro Todo Mundo. Deixa eu só encontrar aqui. Eu não sei quanto está o nosso tempo, mas... mas está com 21 minutos. Nós já está no limite. Mas assim, todo mundo eu também faço uma abertura interessante em relação a essa ideia do conceito, do que significa nessa parte do título, né? Cada parte do título. Então, todo mundo, o singular plural, em todo o mundo, coletividade em rede, em transe, múltiplas identidades, identidades provisórias, perdidas, substituídas, instáveis, alegoria, sujeitos simples de compostos em terceira pessoa, blocos, aglomerações, conveniências, elementos de um bolsão inflável em que tudo cabe, mesmo que seja nada. Me sugere rapidez, assim, fluidez, me sugere física quântica, né? Me sugere quanto mais rápido você vai, menos é o efeito tempo sobre você. Esse é o mundo de agora. Possíveis efeitos aí exato. Do poema em prosa. Não, exato, me sugere isso, né? O poema que você traz. Mas é que há uma ligação entre tudo isso. Aí eu volto para o inconsciente coletivo do Jung, nesse aspecto, né? Parece que está todo mundo ligado, que é a base da web, né? Me parece isso. Eu acho que uma das chaves desse seu livro é todo mundo, mas todo mundo com alguma ligação em comum. Sim. Além dessa ideia dessa apreensão do sentido, né, da expressão todo mundo, eu trabalho também, se você deve ter percebido aqui, eu trabalho também as questões de língua portuguesa, de sintaxe, de morfologia, porque quando você usa o termo todo mundo, é uma generalidade, né? Mas quando a gente vai para a norma culta da língua portuguesa, essa generalidade se perde, porque se eu usar uma frase em que o sujeito é todo mundo, por exemplo, todo mundo esteve aqui, todo mundo é sujeito simples e é determinado na norma da língua portuguesa. Nessa sala. Né? Ou todo mundo foi a tal lugar, entendeu? Mas no conceito, a expressão todo mundo, se for olhar morfologicamente, né, é um pronome indefinido. Como sujeito é determinado, então, quer dizer, fica uma contradição aparente aí, né? Então é legal trabalhar também essas questões de linguagem, de norma da língua. Vamos para o quarto livro, porque o tempo está vencendo. Assim, mas assim, parabéns, viu? Então, o quarto... eu vejo que existe um metal de ligação entre eles, mas é um metal indelével. Você está abordando as questões da evolução do homem, de ser bebê no eu, ao sermos nós, ao sermos todos, e agora, não sei se vem pela frente, o sermos um com algo maior. E o livro Ninguém é aquele livro que já é mais genérico mesmo, ele já escapa um pouco do lirismo, ele é um pouco mais voltado para questões, para problemas sociais, questões de meio ambiente, tecnologia, então eu trago essa diversidade também. Ou seja, nós somos cidadãos do mundo.
Questões em geral, né? Aquilo, a gente tem aqui poemas concretos, né? Inclusive que trazem muito essa ideia da imagem também, e que tocam, né, em algumas questões, né, de comportamento, né, de vida social. Me dá um pedaço. Por exemplo, eu tenho aqui um poema que se chama Assistente de pantim, nenhuma. Assistente de porra nenhuma. Né? A ideia é nesse sentido. Então eu trago assim uma crítica daquele sujeito que chega e só quer assinar um ponto e ir embora. Entendeu? Então tem um poema que fala sobre isso, tem um poema que trata aqui muito de consciência, que eu chamo de Escada, um poema que se chama Palavras, né? Vou ler só um trechinho inicial aqui, e que também trabalha muito com imagem, né? Como vocês podem ver aí, né? Trabalha muito com imagem. Ideias, momentos, letras, sílabas, tonicidade, palavras. Palavras para explicar o que não tem justificativa, palavras tortas. Palavras para contar histórias das histórias da gente, palavras antigas. Para dizer o certo mesmo em momentos incertos, palavras oportunas. Para aliviar o sofrimento por tantas palavras, palavras solidárias. Então segue nesse sentido, nesse poema Palavras. E o poema, vou ler um poema inteiro aqui, pode ser? Que é o último. Mas vai ler, calma, eu vou pedir 1 minuto de intervalo comercial. Quando nós voltar agora para a conclusão, a gente vai trabalhar isso. Tá bom? Certo. Até lá. Por favor, Deus, um intervalo bem rápido. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Tu vai fazer o encerramento? Aí, para não falar em cima de você, vou falar uma coisa antes. Sabe que, dentre os poetas que eu sempre gostei, tem um que me lembrou uma frase agora. Uma frase que é um chavão de vida pessoal meu. Mas me lembrou ele. Para tu ver que eu não estava na cabeça. O Fernando Pessoa, ele dizia, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso. E o teu livro, eu acho que está dentro de uma construção de ser, agora a gente vai acompanhar o último poema, que é uma desconstrução ao mesmo tempo e uma construção para as próximas páginas da vida. Me pareceu isso. E serve como alento a um público mais exigente. E ao público menos exigente serve como entretenimento. Sim, perfeito. Inclusive tem poemas com diversos tons aqui. Então tem aquele poema mais simples, por exemplo, que chama Beijo na Boca. Uma adolescente de 12 anos lê. Decora e declama para o namorado depois. Aí já tem outros mais complexos, né? Como esse que eu falei, esse que daqui Escada, por exemplo. Então tá. Então agora você tem 1 minuto para declamar o seu poema. Já? Direto aqui? É. Então, pessoal, para finalizar, a gente está aqui com o último livro do conjunto de livros desse livro, que se chama Ninguém, em que eu trago questões mais gerais da nossa vida social, comportamental. É um poema que eu fiz já há um bom tempo, que acho que representa bem a maneira que eu vejo as coisas na vida, na carreira, no trabalho. Chama-se Escada. Piso e desço, um a um, os degraus da escada que me levarão ao princípio de diversas coisas. Me perdi subindo tanto assim.
Me esqueci de coisas importantes, mesmo sendo miúdas. Miúdas aos olhos das nuvens. Tão importante quanto eu e você, todo mundo é. O desafio que nos incita, a perda que nos chora, a vitória que nos faz sorrir. Levanto e me visto, olho e revejo, que a cada degrau que subo, mais perto fico de um recomeço. Parabéns, professor. Antes de terminar, onde é que encontra o livro? Então, o livro eu tenho vendido aí, pessoal, pelas redes sociais, né? No Facebook tem lá na Sérgio Loss, podem me procurar, por favor. Bota o nome lá. dele aí no vídeo, o pessoal acertar de escrever o nome dele aí. Sérgio Loss. Sérgio Loss com 2 S's. É isso Tá. aí, obrigado. Então, lá na capa do Facebook tem a matéria de divulgação, tem lá o meu telefone. Eu não posso me esquecer de dizer aqui, pessoal, que esta é uma publicação com o apoio da Superintendência de Cultura, de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Estado, a Sejusel, por meio da Lei Aldir Blanc. Então, é uma iniciativa interessantíssima, porque muitas obras foram publicadas de grande valor aí para o Estado, foram vários editais lançados, eu participei do edital 86, Marechal Rondon, e fui classificado para publicar essa obra com recursos públicos do governo federal. Utilizei todo o recurso para fazer esses exemplares. Então, o meu ganho agora vai ser com cada livro que eu vender, custa apenas R$15. Quem puder pode entrar em contato comigo ou por mensagem de celular, ou Facebook, pode me ligar. Eu estou à disposição aí de todo mundo para conversar. Muito obrigado, siga firme, bonita entrevista e precisando pode contar comigo, tá bom, meu querido? Muito obrigado. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.